Geração Sustentável, com Carol Schoenberger. Sustentabilidade é proteger o que já existe de bom, o nosso planeta. Mas você tem feito a sua parte para preservá-lo? Todos nós temos a responsabilidade de preservar o meio ambiente, pois o planeta é meu, é seu, é nosso. E o que você tem feito para protegê-lo? É justamente para lembrar que é papel de todo mundo preservar o meio ambiente que está no ar mais um episódio do podcast Geração Sustentável. Eu sou a Carol Schoenberger e aqui discuto sobre temas importantes ligados ao ESG e à sustentabilidade, para trazer mais consciência e sensibilização relativos aos temas, pois somente juntos podemos tornar o planeta um lugar melhor. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o ESG, especialmente na área social, com um tema relacionado ao impacto socioambiental transformador na sociedade civil. E quem está neste episódio para falar com a gente é o Gerson Pacheco. O Gerson, ele já trabalhou por 31 anos na empresa Xerox do Brasil. Foi diretor nacional da Child Fund Brasil. Atualmente, ele assessora a iniciativa privada, o poder público e a sociedade civil em estratégia ambiental, social e governança. Atua na área humanitária com transformação social sustentável na pobreza e no desenvolvimento de jovens para empregabilidade e empreendedorismo. Também prospecta tecnologias inovadoras para ganhos empresariais e também para ganhos de qualidade e dignidade de vida para a sociedade. Gerson, muito obrigada pela tua presença aqui, que grande currículo, né? Não, e temos muito assunto para falar, né? Eu acho que sim, conversávamos muito. Eu é que agradeço a oportunidade de ter um canal como esse, de ser convidado. Sou muito grato a essa oportunidade, Carol. Sempre uma grande satisfação, né? A gente já faz conversas de bastidores, tudo, né? Mas agora trazer aqui no podcast é uma alegria enorme, viu? Agora olho no olho e tendo todos esses telespectadores nos monitorando, né, Carol? Olhos, é. Mas, Gerson, eu falei um mini currículo teu, né? Um micro currículo quase. Você não gostaria de falar um pouquinho mais para você, até para o pessoal quando estiver assistindo, poder conhecer, saber quem é o Gerson e o que te trouxe até aqui, hoje em dia, com essa parte na questão social? Então, Carol, eu sou de uma cidade pequena, caipira, ao próximo de Campinas, Montemor, né? Uma cidade de hoje de quase 70 mil habitantes, mas no meu tempo muito pequena. Uma cidade com um rio muito gostoso, que na minha infância, lembra que eu, contando um pouco sobre mim, eu já tenho 70 anos, então há 60 anos atrás eu nadava naquele rio e meus amigos todos lá de Montemor, a gente tinha o rio como nosso parque, como a nossa Disneylândia, né? Uhum. Então eu nasci lá. Minha mãe também fazia trabalho social, então nós tínhamos um grupo de mulheres e a minha mãe me levava para os lugares da pobreza. Já está na veia, né? Levava doce, levava uma série de coisas para as crianças e nada melhor do que outra criança para se relacionar com as crianças. Então eu comecei muito cedo com esse como você mesmo disse, essa adrenalina na veia, né? Então eu cresci no social. Depois eu entrei nessa multinacional, você comentou a Xerox. Xerox foi uma das maiores empresas do mundo e ela tinha responsabilidade social. Para contar um pouquinho para vocês, a Xerox foi a primeira a ter um Instituto Xerox no Rio de Janeiro, lá no comecinho dos 80, foi a primeira iniciativa de empresa com responsabilidade social.
Olha que E bacana. nós trabalhávamos na Mangueira, reduzimos os jovens envolvidos com criminalidade. Nós tivemos assim muito trabalho. A justiça naquela época, os juízes do Rio provaram que a delinquência de juventude tinha acabado quase na Mangueira por conta do projeto da Olha, Xerox. um projeto de peso mesmo, De um projeto peso, social. foi muito. Não tinha ainda responsabilidade social no Brasil. Não se falava nisso. Não se falava, tanto que depois Banco do Brasil, Petrobras começaram. Então, a gente teve a primeira experiência de responsabilidade social corporativa. Isso me ajudou muito, não só eu, mas muitos executivos da Xerox naquela época. Depois nós fomos fazer um trabalho em Acari, numa fábrica da Esperança. A gente trazia jovens e aí a Xerox estava envolvida, a Microsoft e outras, a organização Ayrton Senna naquela época. Os jovens saíam da rua, do crime, né? E vinham para desmontar máquinas e tinham aulas de mecânica, de engenharia. Era E uma aquilo foi um projeto, profissionalização sim, mesmo. uns 400 jovens. Faz muita Isso eu estou falando mais 92, 93. Então essa experiência corporativa me acompanhou na área social. E depois também a gente montou outros grupos de trabalho. Então a minha vida sempre foi voltada à organização social. Eu entrei nessa organização que você chamou Child Fund, uma organização americana com sede na Virgínia, que começou com a guerra do Japão com a Ásia, com a Coreia, protegendo as crianças. Essa organização hoje tem mais de 70 anos no mundo e no Brasil mais de 60 anos. Então, a gente trabalhava com a pobreza, né? Logo que eu me aposentei da Xerox, eu já fazia 10 anos que fazia parte da diretoria naquela época, Christian Child Fund, ou Fundo Cristão do Brasil. Já trabalhava bastante na Xerox. E na aí, diretoria. E a Xerox me não cedia. conseguia parar, né? A Xerox me Entrando com cedia. outra instituição. Como todas as organizações fazem hoje, você ter uma atuação no socioambiental conta muito peso dentro da empresa. Isso é verdade. Hoje as empresas até consideram, se você é atuante como voluntária no terceiro setor, você tem mais chance da sua empregabilidade. Isso faz muita diferença, Faz, né? Inclusive muito, tem muito. muitas empresas, né? Estão olhando isso com muito carinho. Isso, pergunta, viu, o que você faz? Até porque Além, a empresa tem que ter o seu papel social, mais do que nunca a gente vai falar sobre isso. Então, uma das perguntas nas entrevistas que a gente sempre usou é: o que você pode, sendo empregado aqui dentro, sendo um colaborador, nos ajudar a sermos mais responsáveis sociais? Se ele não tiver nenhuma experiência para contar, a chance dele fica reduzida. E a pessoa que vai para o voluntariado é diferente, né? É diferente. Ela tem uma maneira até de tratar outras pessoas e para ela mesmo, né? Tem uma diferença, né, na vida. O voluntariado faz bem para o coração das pessoas e para a alma. E o voluntariado, nós precisamos falar, posso falar um pouquinho mais já sobre isso, a gente continua. Acontece o seguinte, existe uma glândula, né, e existe um hormônio que move a vida, tanto que é chamado de hormônio da vida. É a ocitocina. Ela cuida do amor, ela cuida da vida sexual, ela cuida do parto, ela ajuda a amamentação, ela ajuda a mulher a não ter sangramentos. Na verdade, é o que faz a pessoa ter compaixão, né? As pessoas precisam da ocitocina para ter compaixão. Na verdade, você atua com 3 iniciativas para ser voluntário. Ou você pode ser simpatizante de uma causa. Então tem uma causa aí, você é um simpatizante. Você vai, por que você está aqui? Porque eu gosto dessa causa, isso toca no meu coração. Chama atenção. Chama atenção. Foi o que a ocitocina iniciou em você. Segundo, você pode ter empatia por aquela causa. Então você vai para aquela causa com um pouco mais de paixão. Você leva água porque lá em Santa Catarina teve um momento de enchente e não tem água. Você leva meia para virar cobertor no shopping quando todo mundo está pedindo. Você leva cobertor, você doa, a empresa faz qualquer iniciativa, o seu supermercado no seu bairro pede, você faz. Quando você vê essas pessoas, elas têm empatia por aquilo. Ela não é só simpatizante. Agora tem um terceiro nível de pessoas que tem compaixão. É aquela que tem lá no bairro uma creche para cuidar de crianças de vulnerabilidade, você fala, não, eu venho aqui ajudar.
Eu sou professor, eu sou dentista, eu sou oftalmologista, eu sou faxineira, eu sou não sei o que, eu quero dar um pouco do meu tempo. Eu tenho que atuar, eu tenho que fazer diferença. Essas pessoas têm compaixão. Então, isso é que move a sociedade, a compaixão, né, no amor ao próximo, que é o maior mandamento que nós temos na vida. Ama a ti mesmo e ama o teu próximo, ama a Deus de todo o teu coração, o teu próximo como a ti mesmo. Mas é excelente essa definição, né? Você consegue visualizar as pessoas que conseguem fazer isso. E a compaixão é impressionante, né? E o bem que faz, né? Quando você me olha com 35 anos de experiência nisso, um pouco mais se contar a minha época da infância, o que acontece? Eu percebo rapidamente quem tem compaixão não tem compaixão. Quem vai ficar na organização como voluntário, como um colaborador de paixão. Porque é muito fácil de identificar isso. Por exemplo, quem tem compaixão, quando você conta um caso de, digamos assim, vulnerabilidade, de impacto, os olhos ficam marejados. Corre uma lágrima no olho. Eu já tive pessoas que quiseram simpatizantes, disseram, olha, eu fico de longe, eu apoio, mas eu não tenho meu coração comprometido para ir lá e botar a mão na massa. Porque você tem 3 tipos de voluntário. Posso contar quais são os voluntários? Você tem o voluntário de governança, que é o voluntário onde é um contador, onde é um auditor, onde é um executivo, porque uma organização, para ela funcionar, ela precisa ter muita transparência, ela precisa ter total controles financeiros muito bem arrumados, porque você pega dinheiro de doadores, você pega dinheiro de empresa, então é diferente. Quando eu tenho uma organização que eu sou dono, se eu perder recursos lá, a preocupação é minha. Agora, eu pego dinheiro da sociedade em apadrinhamento, como era o Child Fund, em doações e tal. Essas pessoas, a gente tem que ter o total, um processo ético muito grande. Então, a gente precisa de voluntário. Por exemplo, toda organização social precisa ter uma auditoria no fim do ano. Aí a gente vai buscar um auditor, que você tem auditor na família, um contador, um financeiro, uma pessoa que... Você que é jurídica, me ajuda a manter o meu estatuto atualizado com as mudanças da legislação. Você que conhece de estratégia faz parte da governança, me ajuda a projetar os próximos 5 anos. Então você tem um voluntário de governança, que vai doar alguns dias no mês, alguns dias no ano, e ajuda a deixar a minha organização redondinha para receber recursos e ter credibilidade no meu bairro, na minha cidade, na minha região. Então esse é um voluntário muito importante. Tem um papel, porque esse voluntário assegura que a gente receba recursos. Segundo, na área que você atua, você pode atuar na área social, na infância, na primeira infância, né, desde a gestação, que é a primeira infância até os 6 anos, depois da infância, na adolescência, na juventude, na família, nos adultos, né, com vários projetos, e no idoso. Né? Então, em qualquer projeto que você esteja nesse ciclo da vida, você tem o que se chama desenvolvimento social. Se eu vou trabalhar, por exemplo, vamos pegar a primeira infância. Eu preciso ter muito cuidado em ajudar. Eu sou uma organização de primeira infância num bairro aqui em Ponta Grossa. Eu vou ter que cuidar da gestação. Eu vou ter que cuidar dos primeiros 1000 dias daquela criança. Eu vou ter que cuidar por 6 meses da mãe com a amamentação. Depois eu vou ter que cuidar da criança se preparando para entrar na escola, na creche, no aprendizado pré-estudo, né? Então, se eu trabalho nisso, chama-se desenvolvimento social para essa área. Então, eu posso ser voluntário de desenvolvimento social. Uma pedagoga, uma assistente social, em qualquer área. No idoso também tem. Então, eu vou para o campo. Isso chama campo. E quando você fala na parte da criança, não é só ela, é toda uma complexidade. Toda a complexidade, a sociedade, né? A comunidade, a família e tudo. Pais, então, aí você traumas, é voluntário de campo. Por exemplo, eu tinha psiquiatras de crianças que diziam, deixa eu ser voluntário, eu quero conviver um pouco com essas crianças. Psiquiatras famosos, mas que não queriam perder o contato com essa... Então, ele é um voluntário. Eu tinha outro que falou, olha, eu sou bom em pedagogia, em treinamento de criança. Então eu vou trabalhar. Eu tinha uma oftalmologista que dizia, a minha especialidade é criança. E eu posso detectar problemas futuros de oftalmologia. Então ia lá,
3 vezes por mês. Olha que coisa boa. São os voluntários de campo. Eu falei que tem um voluntário de governança, depois o voluntário de campo. Esses voluntários, eles atuam até o idoso. Tem voluntário para adolescente, tem voluntário para jovem, tem voluntário para adulto e assim vai. E o terceiro é o voluntário de gestão. Então eu tenho governança, campo e o que é gestão? Eu posso ajudar vocês aí na área contábil. Eu sei que vocês têm dificuldade na área contábil. Eu posso ajudar vocês na captação de recursos. Eu sou um marqueteiro, conheço da área digital, sei como mostrar você no Instagram. Posso te ajudar? Esses são os voluntários de gestão. Então, o que acontece com o voluntário? É um dom que Deus deu a ele, é uma profissão que ele escolheu, que agora vai fazer bem para o coração dele compartilhar e ajudar o próximo. E as organizações, Carol, precisam estar organizadas para receber esses voluntários. Porque imagina o potencial que são os voluntários. Eu vou contar para você que no Child Fund, que eu fiquei 15 anos em Belo Horizonte, cuidando da extrema pobreza, no Jequitinhonha, no Maranhão, no Piauí, o Brasil tem hoje 30 mil pessoas na extrema pobreza, né? Trabalhando lá, a gente encontrava realmente voluntários com muita paixão para fazer esse trabalho. Então, essa é uma coisa muito importante que vai fazer bem para todo mundo. E faz pelo coração, né? Por aquilo que ocitocina desperta, pura. Né? Ocitocina. Aquilo que desperta neles, né? A necessidade de você estar ali ajudando. E depois você não para mais, né? Não, quando o Ayrton Senna, um dia correndo numa moto, ou o Fittipaldi pilotando o aviãozinho dele, você perguntava, o que é isso? Ele falava, olha, eu tenho muita adrenalina quando eu corro. Quando eu estou naqueles minutos, né, saio lá de uma corrida lá em Monte Carlo, que foi uma das mais top dele. Minha adrenalina vai lá em cima. E eu não consigo mais viver sem despertar de adrenalina. Quando você me viu numa moto aqui, correndo a 200 por hora, é porque eu tenho necessidade de dar fuga para essa adrenalina. Quando você tem compaixão, é a mesma coisa. A ocitocina não chama adrenalina, mas chama ocitocina. Aí você nunca mais consegue parar de fazer isso. Você fala... Me faz bem, né? Me faz bem. Aí você pega uma organização no seu bairro, na sua cidade, onde você falou, olha pessoal, eu já trabalhei no campo, eu sei acolher idosos, eu sei como falar a linguagem deles. E aí vai para um asilo e dá lá um pouco do seu tempo. E se você é um aposentado ainda, dá mais um pouquinho do seu tempo e transforma a sua vida, sabe? Transforma a sua vida e não a vida só daquele que você está cuidando. Realmente, ele faz a diferença. Porque às vezes você diz assim, cansei, não quero mais. Me deixa inquieto num cantinho. Quando você tá de novo, né? Tá. É natural, né? Você começar a entrar, participar de instituições ou de ações voluntárias, né? É natural. Mesmo que você diga que você não quer, aquilo parece que chama e, como você diz, a gente precisa dessa... E faz bem. Não é adrenalina, dessa ocitocina. E o que acontece? Faz bem para você como um cidadão, né, digno de vida. Uhum. A sua família te olha diferente. Eu fiquei muito feliz porque eu me aposentei e fui trabalhar nessas áreas. Hoje eu sou voluntário, né? Eu trabalhei nesse período todo e recentemente eu tive muito orgulho quando uma das netas minha, questionada numa das escolas dela, minha neta já com 14 anos, né? Agora ela já tem mais, mas foi há 4 anos atrás, hoje ela já tem 18, ela virou e falou, eu quero fazer o que o meu avô faz no meu futuro. Então você inspira. Eu quero citar aqui, bacana. Eu quero citar aqui uma coisa importante para você, ouvinte. Quando você se dá ao próximo, quando você se dá ao social, quando você faz diferença na sua comunidade, na sua rua, porque pense global, mas haja local, tem que ser a diferença na sua rua, né? Tem uma mulher agora recente que a gente visitou, ela fica na primeira casa na rua, uma rua de um bairro pobre na cidade. Aí quando a pessoa entra, se ela não tiver comida para comer aquela noite, pode bater na casa dessa mulher que você vai levar um ovo, você vai levar um pacotinho de arroz, porque essa mulher resolveu que na casa dela ela não vai deixar ninguém com fome na rua. Olha que coisa bacana. Na comunidade e na rua que vive. Depois pode ir para o seu bairro, para a sua cidade. Você sabe o que isso chama? Sempre tem alguém ajudando e para ela nunca falta. Né? Essas pessoas que vão deixar legado.
Lembra que na nossa vida chega o momento, entramos no caixão, não tem gaveta, não consegue levar nada e você não deixa mais nada material. Mas você pode deixar um legado de alma. Essa mulher, por exemplo, vai ser eternizada nesse bairro. Ela já faz isso há 15 anos. Muitas crianças... Já é, né? Muitas crianças não dormiram com fome porque ela deu um ovo. Porque ela deu... Ninguém leva mais do que para o jantar. Então chega lá e fala, eu não tenho comida essa noite. Na minha casa não tem. Ela fala, então leve alguma coisa, você vai comer. 3 cenouras, duas batatas e aqui você faz uma sopinha. Entendeu? Então... Tem coisa mais importante no resultado da sua vida do que o legado? Não tem. Então, quando você fala de impacto transformador, nós estamos falando de uma coisa importante, que são as pessoas. Não existe impacto transformador sem pessoas. Nós vamos falar de outras áreas, mas a área que nós estamos falando aqui, e pessoas com ocitocina. Não importa pessoas que não queiram se envolver. Mas eu sou capaz de dizer a você, na minha experiência, que quando você chega numa comunidade, você tem mais de 30% daquela comunidade com espírito de amor ao próximo. Tem 30 que estão em cima do muro e tem 30 que não querem mesmo. Isso não é para mim. E aí terceiriza para o município. Quem tinha que dar é o município. Quem tinha que fazer com isso são os políticos. Esse é o cenário da nossa comunidade. 30 não quer, 30 fica em cima do muro, às vezes como simpatizantes, de vez em quando responde um chamado. Mas 30% estão dispostos a atuar fazer. Com compaixão. Tem aquilo no coração. E são pessoas que gostam de animais, são pessoas que gostam do próximo, são pessoas que botam a mão na massa, vão lá para o campo. Você pode ir para o campo, se esse é o seu dom, você pode ir na governança ou você pode ir na gestão. Escolha como você quer fazer, mas deixe um legado. Primeira visão do seu legado vai ser dentro da sua família. Vai ser a admiração que a sua família vai ter por você, por saber que você, além de dedicar a sua família, você se dedica ao próximo. Isso não tem preço, Carol. Isso é verdade. E isso que você falou é muito interessante, porque a pessoa ela vai ter que escolher qual o caminho que ela quer. Se é a gestão, se é a governança, né? Ou se é o trabalho mesmo. E tem muitas vezes que até a pessoa que é voluntária, ela é criticada. Porque ela diz, não, você não foi fazer a sopa. Mas por trás a pessoa conseguiu reunir todos os ingredientes para a sopa. Então, às vezes, as pessoas criticam aquela pessoa que não fez, ou que ela estava na parte da gestão. Então, é interessante ter essa visão para que todo mundo entenda o que é o trabalho voluntário. E quais são os 3 tipos de impacto? O primeiro impacto que eu faço é um impacto importante, que é quando você confronta com uma situação, quando você está, que é assistência. Daí vem a palavra assistencialismo. Inclusive, biblicamente, deixa claro isso num momento com Jesus, com os homens da lei, e acho que muitos ouvintes aqui vão lembrar da parábola do bom samaritano, que é uma parábola de transformação social de impacto. E a primeira fase da atuação chama-se assistência. Vamos contar a história. Aquele samaritano descia de Jerusalém para Jericó, mais ou menos 30 quilômetros, quase 1.000 metros de descida. Jerusalém, uma cidade sagrada, Jericó, uma cidade economicamente forte, ativa. Jericó é uma das cidades mais antigas do mundo. Eu sou contador de causos, tá, pessoal? Então, Jericó é uma das cidades mais antigas do mundo. Passagem na parte de lá, 1.000 metros abaixo, perto de Jerusalém. E lá, então, tinha todos os negócios acontecendo lá. E Jerusalém era uma cidade sagrada. Então, lá era um outro tipo de pessoas. Descia um samaritano, eu não vou contar as outra história, e encontra um homem quase seminu, ali quase morto, seminu e quase morto. E esse samaritano, que na verdade não era a pessoa mais apropriada para dar ajuda lá na parábola, mas foi ele que deu. Então vamos parar por aí para a gente não avançar a história. Aí o que ele faz? Ele descia é chamada Estrada da Morte, ele descia com uma cavalgadura, com um jumento, vamos chamar na história mais nordestina. E ali ele tinha os primeiros socorros. Os primeiros socorros dele era vinho, que não é vinho puro, aquela parte do vinho
que fica no fundo da sua garrafa, vinho medicinal, né? Aquela parte do vinho. E ele tinha também azeite, mas não era azeite para colocar na comida. Era azeite que você esfregava para hematomas. Para pele ali. Para pele, quase né? Medicinal. Medicinal. E aquela borra do vinho também era medicinal. E aquele homem dá uma paradinha ali e ajuda aquele homem. Passa o vinho no nariz dele, cuida dos hematomas. Ele podia ir embora. Acabou meu trabalho. Eu já dei, o que chama isso? Assistência. Não é minha função. Não é mais minha função. Muitos voluntários devem chegar e dizer, ó, eu já fiz o que tinha que fazer, agora eu vou embora. Né? Muitas pessoas que têm só simpatia, só faz essa primeira parte de assistir. Segunda parte, é o cuidado. Então, você chega, você sempre precisa dar assistência. Não tem como fazer transformação social de impacto sem assistência, Carol. Você precisa básica. Dessa primeira fase. É o caso de você chegar numa casa, a pessoa está desempregada. O que você tem que levar para ele? Arroz, feijão, macarrão e uma proteína. Não tem como. Se você não fizer isso, o que adianta? Né? Então esse é o primeiro momento, que inclusive a Bíblia fala muito disso. Segundo momento, você tem que cuidar. Se naquela casa você teve que ir lá porque havia desemprego e você teve que entregar comida, a segunda fase é você ajudar aquela família, cuidar daquela família, para que seja sustentável, ele tenha uma fonte de renda. Para que ela consiga, para os membros da família, eu tenho que sentar com a família, me fala o seu dom, me fala o que você está fazendo, leva uma assistente social, leva todo mundo, senta ali, eu tenho que cuidar. Eu tenho que cuidar, está aqui na vizinhança de Ponta Grossa, eu preciso ajudar. E aí vamos colocar toda a nossa rede, né? A rede dos membros da organização, todo mundo diz, olha, nós precisamos dar uma ajuda. Arrumei um trabalho para você, vai no supermercado tal. Arrumei você para fazer isso. Então você tem que ajudar aquela pessoa para você não ficar mais dando arroz e feijão para ela, que nem é digno. Né? O Luiz Gonzaga tem uma frase dele, numa das músicas mais bonitas, não dê esmola a um cidadão porque você mexe com a dignidade dele. Você não pode manter aquela pessoa digna dando esmola toda semana para ele. Ajude quando necessário, mas depois ensine a pescar, né? Esse é o cuidado. Esse é o cuidado. O terceiro ponto é a autossuficiência. Ensinei você a pescar. Hoje a gente diz que não é nem ensinar a pescar, como é que você vai usar o dinheiro que você vendeu o peixe. Porque se você ensinar a pescar, muitas vezes ele não sabe como usar o dinheiro. Hoje existe educação social financeira para dizer, meu amigo, não pega o que você vendeu do peixe e você vendeu o peixe, mas você vai pagar a luz. Mas o mais importante é o gás, porque sem luz você acende uma vela. Mas se você comprar o gás, você não tem como comer. Não tem árvore mais para você cortar na cidade e fazer fogo, né? Então a gente hoje diz, eu vou ensinar você a aplicar o dinheiro do peixe que você vendeu, para você ter dignidade de vida. Então, quando a gente fala de um voluntariado, como a gente fala de impacto, você precisa ver se nós vamos percorrer essas 3 fases. Fase número 1, assistência mandatória. Fase número 2, cuidado. Fase número 3, sustentabilidade, ou você vai ser autossuficiente. Aquela parábola do bom samaritano mostra que aquele homem foi a Jericó, que era um homem de negócio, voltou, pagou todas as despesas que ele teve na estalagem, no meio do projeto, né? E era uma estalagem cara, não vou contar a história agora, mas ele viu aquele homem sustentável. Então, quando a gente fala em impacto, a gente precisa entender que nós estamos falando de assistência, cuidado, e hoje a palavra mais usada é sustentabilidade. No passado era autossuficiência. Então, quando você vai ser voluntário, você vai fazer o quê? Porque vamos repetir esse homem. Ele podia ter ido embora quando ele já colocou o homem de pé. Ele estava sendo morto, agora ele está de pé. Já botei aqui azeite, já fiz tudo nele. Podia ir embora, não podia, Carol? Sim. Mas ele botou na cavalgadura, né? E levou na estalagem. E aí ele cuidou. Podia ir embora? Podia. Mas ele disse na estalagem, eu vou voltar, pagar todas as despesas que você tiver. Quando você faz assistência, você põe um pouco a mão no bolso. Naquele homem usou não só bolso, recursos. O recurso que ele tinha era o azeite e o vinho. Então, quando a gente faz assistência, os recursos são muito aquilo que a gente tem e o pouco dinheiro.
Quando ele levou para a estalagem, não, ele já teve que pagar comida, pagar roupa, porque aquele homem não tinha roupa, aquele homem não tinha comida, e algumas medidas de medicamentos naturais naquela época. Como esse homem, ele foi tratado com uma sopa de tutano. Por quê? Porque era o que salvava. Lembra das nossas canjas hoje em dia? Dá força na pessoa. Dá força na pessoa, senão ele não ia conseguir seguir o caminho dele. E depois ele voltou para pagar. Então essa é a história. Nós precisamos, como a gente pensa em ser um voluntário de impacto, porque são as pessoas que fazem a diferença. Esse é o são impacto os três transformador. níveis. Esse é o transformador. Esse é o transformador. Não me venha falar de pessoas que fizeram só assistência, que eu vou abraçá-los, vou agradecer e vou elogiá-los. Mas não fez. Não me venha falar daquele que deu cuidado, que eu também vou elogiar, vou agradecer mais ainda, vou divulgar o que ele fez. Mas, na verdade, a gente vai celebrar junto com aquele que gerou impacto. Nós vamos fazer uma celebração, porque nós transformamos vidas. Que profundo isso, viu, gente? Mas Profundo, esse é o aspecto transformador. Vamos sair um pouco das pessoas e vamos entrar nas organizações? Vamos. Então, as organizações no Brasil são 800 mil. O Brasil é dividido em 3 grandes blocos. Ou eu tenho um CPF e sou chamado de pessoa física, ou tenho um CNPJ e eu sou chamado de uma iniciativa privada. Ou eu tenho uma associação, que é uma organização da sociedade civil, um time de futebol, um clube, seja lá o que for, que são 800 mil, e eu sou uma associação sem fins lucrativos e tenho um CNPJ de sem fins lucrativos. Na verdade, nós estamos falando destas 3 categorias no Brasil. Quando eu vou para uma associação, ela tem essa missão, né, de reunir todos os movimentos organizados, né, com CNPJ da sociedade. Não estou falando de movimentos não organizados. E quando eu falo de organizações do OSC, organizações da sociedade civil, eu vou ter as organizações sociais, né, que cuidam do que eu falei, criança, adolescente, jovem até idoso. Eu tenho organizações da saúde, que cuidam, na verdade, no ambiente de saúde. Eu vou ter organização de idoso, eu vou ter organização da juventude, o CONANDA, né, o Estatuto da Juventude. Eu vou ter o estatuto também, né, não o estatuto, mas o trabalho do idoso, né, que é um chamado estatuto. E eu vou ter os conselhos municipais todos organizados. Isso se chama Sistema de Garantia de Direitos. Então, isso é muito recente, começa lá no ano 2000, inclusive a nível mundial, com os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, que durou 15 anos, foi até 2015. Então, esses municípios, eles estão organizados dentro de uma lei chamada Sistema de Garantia de Direitos. Tá. Essa semana eu fui numa cidadezinha, que eu cito o nome, esse final de semana, em Piratininga, ao lado de Bauru, e aonde era a estação ferroviária de Piratininga, estão todos lá, o CRAS, o Conselho Tutelar, todo mundo, botaram nas instalações da antiga estação ferroviária o sistema de garantia de direitos. Então, uma mulher que passa por violência, uma criança que foi abusada, o primeiro momento que a gente tem que fazer é procurar esse sistema de garantia e o conselho tutelar, no caso da criança, o conselho de idoso, a delegacia da mulher, quando tiver. Todo esse aparato, esse ferramental, esse instrumental está à disposição da sociedade. Quem participa neles? Pessoas eleitas na sociedade. Então, a sociedade está organizada. Imagina o poder de se mobilizar voluntários nesse tamanho sem pagar por eles. Quanto de dinheiro a sociedade não tem? Eu digo que o maior valor na sustentabilidade, no transformador, são os dons e os talentos, e não o dinheiro. Eu não preciso de um dinheiro na cidade, eu preciso de dons e talentos. Que façam a diferença, né? Que façam a diferença. Que tenham essa vontade de fazer essa vontade. A diferença. A pobreza de uma sociedade passa pela não atuação dos que têm compaixão e dons e talentos que não se dão para o próximo. A pobreza de uma sociedade. É a omissão, né? Omissão. É a omissão. Põe a cabeça no travesseiro. Agora, põe a cabeça no travesseiro quando você faz seu papel. Nossa. É paz. Muito bom. É paz. É muito bom. É paz e é legado. Ou seja, não é paz no tempo atual. É paz
para o seu legado ficar. E não é um prazer momentâneo só, né? Aquilo se dissipa no tempo, né? Então, uma das coisas que a gente tem que falar nessa conversa com você, qual é o papel da sociedade? O papel da sociedade é esse que eu acabei de refletir, trazendo a pessoa como agente transformador. Por isso que a ordenança mais relevante para isso é o teu próximo como a ti mesmo. Porque é nessa conversa que a gente está, de ajudar todos os que são vulneráveis, todos aqueles que têm insegurança alimentar, insegurança de dignidade, segurança financeira. Esse é o nosso papel. Agora vamos colocar um pouquinho essa Carol, posso pegar um pouquinho de água? Acho que eu estou falando demais. Eu vou deixar pertinho de você. Tá bom. A gente fez todo um aparato nessa questão, né, do voluntariado, mas na prática, o que você tem feito, ou o que as empresas, né, ou as ações que têm que ser feitas para conseguir auxiliar o máximo possível? Então vamos lá. Eu preciso falar de mais 2 elementos, de mais 3 pilares sobre isso. Na verdade, a gente vai falar, para fazer isso, são 3 pilares. Você só faz uma tenda, como dizia um Apache americano, e quando você vê um filme, né, um filme lá do faroeste americano. Faroeste? Vamos lembrar o nome de uma daquelas tribos, né? Vamos falar dos Apaches. Eles reuniam 3 varetas, colocavam e cobriam com um couro de bison, né, um couro de búfalo, e ali tinha uma tenda. Então, para a gente construir uma tenda transformadora na sua cidade aqui, a gente precisa de 3 pilares. E qualquer cidade, 5.570 municípios no Brasil. Não esqueça dessa tendinha dos Apaches lá na Califórnia. São 3. O primeiro é esse da sociedade que a gente acabou de falar. Então, essa sociedade tem que ser participativa. Eu tenho uma frase do Martin Luther King, que é uma das mais icônicas. Quando você olha uma cidade onde a sociedade não se envolve. A frase dele foi o seguinte: eu não me preocupo com os homens maus, eu me preocupo com o silêncio dos homens bons. Então, quando numa sociedade as pessoas com dom e com compaixão não atuam, elas estão fazendo parte do silêncio dos homens bons. E não tem diferença dos maus quando ela não age. Entendeu? Ela é igual dos maus. Porque a dor maior não é a ação dos homens maus que são transparentes, mas é o silêncio dos homens bons. O silêncio do bom. Então nós acabamos... Às vezes é muito mais impactante, né? Muito mais impactante. Então nós estamos falando aqui do primeiro pilar da nossa tenda Apache, chamado sociedade. Segundo, vem as empresas. Aí agora vem o nome que se dá a esse pilar da sociedade civil é organizações da sociedade civil, que na verdade é a locomotiva. Porque não adianta nada uma empresa ou o poder público tentar ajudar uma comunidade se ela não se mover. Na verdade, quem move, por exemplo, o poder público é empregado da sociedade civil. Não adianta você delegar para o poder público. Quem tem protagonismo mesmo é a sociedade civil. Entendeu? Então, esse é muito importante. O outro pilar é a iniciativa privada. A iniciativa privada, como eu disse, até o ano 2000, ela tinha um assunto chamado responsabilidade social sustentável. Eu comentei com você que até 1980, a primeira empresa a mostrar responsabilidade social foi a Xerox. Depois que vieram todos os grupos e tudo. Então isso é muito recente. Isso é muito recente. As empresas terem responsabilidade social sustentável. Hoje, 20 mil empresas no mundo são signatários do Pacto Global. Elas têm que emitir relatórios de que aonde elas estão localizadas, elas estão trazendo impacto social. Né? Eu venho de uma cidade de Montemor, onde temos lá a Tetra Pak, uma empresa sueca, com um trabalho social de aplaudir de pé. Porque ela está exercendo a sua responsabilidade. Ela está aqui também, em Ponta Grossa. Então, ela, com certeza, é um dos aliados nesse ecossistema, porque esse ecossistema reúne 3 pilares. As suas 3 cabanas. Ou seja, para entrar na cabana, precisam entrar os 3 sentarem e fumar o cachimbo da paz. Quando você vai lá para o filme de faroeste, é numa cabana dessa que sentava, né, o
o cacique, o Daniel Bono, né, o Daniel Boone e mais o representante ali dos governo, fazendeiros, né, da caravana. Pode pegar um filme, você vai ver a caravana que estava indo para ocupar o oeste, que os índios queriam atacar, que conseguiram a paz, o cacique, e você sentava todo mundo ali dentro para discutir. Uhum. Então, esse é o papel importante dos pilares. Aí a empresa tem, inclusive, incentivos fiscais. Deixa eu voltar na pessoa física. Ponta Grossa está numa conversa muito legal, exatamente nesse mês e no próximo mês. E você, ouvinte, não só de Ponta Grossa, mas do Brasil inteiro, doe 3% do seu imposto de renda. Ao você finalizar a sua declaração, vai ter uma perguntinha para você. Você vai pagar R$100 de imposto de renda. Você pode dar 3 para a entidade em Ponta Grossa. Escolha uma entidade. Fica aqui, né? Fica na aqui. cidade, não volta para o governo para ser distribuído. Vamos levar o que o professor Nelson, que a Associação Comercial mostrou para a gente recentemente, e vamos aos números dele, porque lá estava o delegado da Receita Federal. Ponta Grossa deixa de contribuir com 35 milhões do seu imposto de renda. Se todos os declarantes de imposto de renda aqui em Ponta Grossa fizessem a sua destinação de 3%, representaria 35%. Podem pegar esses dados aí, podem entrar no site, que eu não lembro o nome agora. E isso ajuda as instituições, né? Isso vem para as instituições da sociedade civil fazer o papel. Esse dinheiro na mão de voluntários competentes e de uma gestão de governança naquela organização muda a história. É transformadora. Então, deixa eu trazer um outro detalhe para vocês. Vocês não precisam dar dinheiro do seu bolso, dê o seu 3% do seu imposto de renda. Já faz a Se diferença. você não der para Ponta Grossa, você está dizendo o governo federal é mais competente e ele pode dar para os outros 5.570 municípios. Olha que erro na minha cidadania. Que legado eu estou deixando para mim assim? Ó, eu falo até com paixão. Pagando para outras, né? Posso falar que é apaixonado? Que legado você quer deixar, cidadão de Ponta Grossa, para sua cidade? Você quer dar para o governo usar esse dinheiro? Agora, você não vem fazendo isso hoje, você vem fazendo há tempos. E esse ano, você está no exato momento. Se esse fim de semana você vai fazer o seu imposto de renda, vai lá. Sociedade civil pode gerar dinheiro para fazer a sua transformação. Você não precisa botar a mão no bolso daquele dinheirinho suado ou daquele dinheirinho que você tem outros planos para os seus filhos. Os avós gostam de ter um plano para os netos. Eu não quero atrapalhar isso de você. Dê os seus 3% que vai para o governo. Da declaração, né? O site é destinair.com.br. Destinair.com.br. Entra aqui em Ponta Grossa, você ouvinte. Ajude os voluntários, ajude as organizações sociais. Destinair.com.br. E ele vale para o Brasil todo. Vale para o Brasil inteiro. Onde você pode, na cidade, direcionar o valor. Vamos ver o que vai acontecer em Ponta Grossa esse ano, porque o Nelson, professor Nelson, estou aqui advogando em sua causa. Associação Comercial, Tetra Pak e outras organizações que estão. Esse é o papel do dinheiro que vem da sociedade civil. Ou seja, uma daquelas varetas, uma daqueles pilares da minha tenda chama a sociedade civil, que pode agir e ainda tem dinheiro para agir se quiser. 35 milhões mudaria isso. Mexer, né? Poder. Tá bom, que a gente nesse ano não consiga 35, mas você fique sensibilizado e dê 5 milhões em Ponta Grossa. E são 5 milhões todos os anos. Todos os anos. E o delegado da Receita Federal, eu esqueci o nome dele, me perdoe. É o Demétrios. Como? Demétrios deixou isso muito claro, fez uma das palestras, eu tenho falado dele, né, em todo lugar, de como foi feito. Então, pessoal, transformador, sabe quem é o ator desse negócio? É você na sociedade. Simples assim. Falei de um papel transformador para vocês da sociedade. Agora vamos nas empresas. Ponta Grossa, com 400 mil habitantes, tem um dos maiores IVO, sede das maiores empresas do Paraná. Vamos começar? Tetra Pak, Klabin, Equiper, todas as regiões. É uma coisa linda. Eles podem doar. Igualzinho você faz no seu imposto de renda, que você destina 3, as empresas podem destinar 10. Nesse encontro, no fim do ano, aqui em Ponta Grossa, eu falei sobre social, o delegado falou do imposto de renda e o Tiago Cardoso, diretor financeiro da Tetra,
fez uma apresentação da destinação incentivada que a Tetra faz e que as empresas podem fazer. Foi isso ou não foi, Carol? Foi Você isso. estava lá, dentro do auditório, não me lembro, mas era um número grande, audiência lotada, onde foi explicado isso por 3 executivos. Eu falando desse sistema de garantia e o delegado falando do assunto da relevância e da importância que a Receita mesmo, né? Federal e Tributária dá, e o Tiago Cardoso como diretor financeiro da 3ª maior empresa de 170 países da Tetra no mundo. Brasil, no mundo Tetra Pak, em 170 países, é o 3º. E eles estão conseguindo agora essa visão, né? E eles Pra agora poder estão... botar Eles a mão sempre na- estiveram Não é comprometidos. só metas, não são só metas. O que eu falaria da Tetra, me perdoem de não citar outras empresas, mas a Tetra é uma família. Eu diria que a Tetra... Porque você tem pessoas que têm compaixão. E eu vou dizer que a Tetra é uma empresa que tem compaixão. Eu não sei que nome dá isso. Essa conversa está surgindo agora. Não sei qual o sentimento que da sentimento empresa, né? da empresa. Mas era para dizer responsabilidade social. Mas, Vai além. Mas quando eu olho o indivíduo com um CPF, quando eu olho aqui vocês, eu vou dizer, por favor, tenham compaixão, né? E eles são pessoas físicas, sociedade civil. A empresa, e eu não sei que nome dá, mas eu vou buscar um nome. A Tetra é uma das empresas que tem compaixão. Vamos usar o mesmo nome. E outras empresas no Brasil de forma maravilhosa. A gente tem encontrado empresas entre as pessoas, a gente pode ver uma lágrima caindo e um olho lacrimejado. Dentro das empresas, a gente pode ver o movimento e o soar de iniciativas que estão mudando a sociedade. Muitas empresas. Então, a Tetra é uma delas. Dito isso, as empresas podem doar 10%. 1% para o social, 4% para a cultura, 2% para o idoso. E assim vai, tem 10%. Essa apresentação está acho que no site da Associação Comercial, você pode ver lá como é que as empresas, e todo contador que está me ouvindo, todo executivo, todo diretor financeiro, ou seja, todas as empresas do mundo, né, do Brasil isso. podem sair. Por exemplo, nós estimamos que aqui em Ponta Grossa tenha 10 milhões anualmente se as empresas fizerem a sua destinação incentivada, baseado no IVA que a cidade tem. A minha cidade de Montemor tem 2 a 4 milhões. E Montemor tem menos, Montemor tem 3 milhões e meio de imposto de renda. Vocês não, vocês são grandes, vocês têm 35 milhões mais 10. Cara, eu estou falando de 45 milhões por ano mudando juventude, mudando idoso, mudando todo mundo, hospitais e tudo mais. Vai fazer bem para essa cidade ou não? Com certeza. E acabando com aquela cultura da mendicância, né? Eu tenho Você que vai no pedir, hospital, pelo amor de você Deus. vai no hospital, não tem Uma um cadeira? travesseira, Não você tem vai uma no hospital, cadeira? não tem uma cadeira, Não tem você vai no leito. hospital, você tem que levar o remédio porque não tem o dinheiro, e sendo aqui colocado todo ano, sem que as pessoas ponham a mão no bolso e sem que a empresa ponha a mão no bolso. Isso chama o sistema de garantia de direitos. Parte do com as dinheiro leis. que você pagaria no imposto de renda, você está destinando para a ação social. Pessoal, vamos Faz a diferença. Vamos tomar uma decisão como aquele samaritano. Eu não estou pregando aqui, mas eu estou falando de engajamento. Eu não quero fazer pregação, quero falar de engajamento. Vamos tomar uma decisão que aquele samaritano naquela estrada teve, de parar, de demorar para chegar em Jericó, e vamos tomar uma iniciativa, vamos fazer o imposto de renda e vamos ajudar a construir em Ponta Grossa isso. Agora, nós temos que arrumar a sociedade nas organizações, porque às vezes não, 97% das organizações, das 800 mil, não estão preparadas. Lembra que essa organização tem que ter voluntários dentro dela para constituir uma assembleia. Precisam ter lá um estatuto. Organizar, né? Organizar casa, organizar papelada. Arrumar. Primeiro, para você pegar esse dinheiro, você tem que fazer parte do CNAS, Conselho Nacional de Assistência Social. Se você não fizer parte, a empresa não pode dar. E aí? Mas nada disso é difícil, nada disso é impossível, nada disso, de novo, se você botar talento, onde é o seu bairro? O seu bairro fica no Caixa Prego.
Com certeza você vai ter contadores ali na sua região, você vai ter um advogado que pode te ajudar no estatuto. De Só novo, organizar. é só organizar. Chama esses talentos e diz, por favor, eu quero trazer aqui 200 mil reais esse ano. E eu preciso que a minha organização esteja arrumada, esteja no CNAS, e eu vou lá na Tetra e levo um projeto bem feito, social, com um programa legal, por voluntários, e eu quero pegar esses 200 mil e fazer a diferença. Jovens, deixa eu falar uma coisa das consequências. Posso? Para a gente poder Carol, estamos indo bem? Encerrar? Não sei se você quer encerrar, porque teria poder público ainda. Mas escuta só. Vamos terminar. Vamos fazer a parte do poder público, dos jovens. E terminamos. Mas deixa eu falar uma coisa. Para a gente poder fechar, né, o assunto. Posso trazer uma conversa não apocalíptica? Deve. Né? Posso trazer? Ela é apocalíptica. Não Se você não fizer isso, eu quero dizer a vocês o seguinte, se vocês não usarem aqui, hoje a gente enxerga 40 milhões por ano. O imposto de renda 30 e mais 10. Nem vou falar dos 35, tá? Claro que a gente não vai acessar isso tudo de uma vez, a gente tem que começar só daqui a 5 anos, mas se a gente já tiver 10%, 4 milhões esse ano, 6 milhões o ano que vem, a gente muda. Se nós não fizermos isso para os jovens, eu quero só falar para os jovens, porque lá em Montemor eu trabalho com empregabilidade e empreendedorismo com jovem. Se a gente não arrumar e não der oportunidade para o jovem ir para empresas, se ele não for para o empreendedorismo, se eu não fizer esse trabalho, usar esse dinheiro para capacitar os jovens em cidadania, desenvolvimento pessoal, ensinar o jovem a fazer um currículo para a empresa, ensinar um jovem a ter postura pessoal, ensinar o jovem sobre educação social financeira, sobre tecnologia, sobre socioambiental, são 6 pilares que a gente tem que preparar essa juventude. Se a gente não der essa oportunidade para que ele possa ser digno, se ele entrar numa empresa como a Tetra Pak, for bem preparado, ele vai ter a casa dele, ele vai ter o carro do ano, ele vai ter os filhos, ele vai ter os netos, dignamente ele vai viver. Ou não só nele, nessas empresas, estou citando uma só. Se ele não fizer isso, tem 3 outros mecanismos chamando esse jovem. Primeiro, o crime. E no crime, não, dentro do crime tem 3. Primeiro, as drogas. Se você não der oportunidade, e ele, com 18 anos, passar o dia inteiro sentado na calçada, em frente da casa do bairro dele, com 1,75 m, com musculatura de jovem para carregar saco de cimento. Se você não der essa oportunidade, a droga vai buscá-lo. Não tem como. Eu não conheço Ponta Grossa, mas a droga está realidade. Acho que em todos os municípios, em toda a região, é a realidade. Segundo, quem vai chamar? O crime organizado. O crime organizado rouba banco, roubou o aeroporto de Campinas, ninguém conseguiu descobrir, roubam cargas, faz tudo. O crime organizado precisa desse jovem. Não tem como. E terceiro, a violência. Porque se ele aprender que ele para você na rua e pega o seu celular e não precisa gastar R$1.000, isso é chamado violência. Ele fala, por que eu preciso trabalhar se a violência me dá aquilo que eu preciso? Então, isso é muito mais fácil, né? Você tem 3 caminhos que o jovem vai absorver. Você não vai pegar esse dinheiro, né, porque se você não destinar e se a empresa não encontrar organizações sociais, você não vai ajudar a transformar. E você não precisaria investir nada. Mas sabe onde você vai ter que investir? Senhores, e aí vem a minha dura constatação se você não fizer isso, e aí eu me dirijo às famílias com poder aquisitivo de Ponta Grossa. Comece a preparar muros de 3 metros de altura na sua casa, se vocês já não estão fazendo isso hoje. Comece a colocar grade, você não consegue colocar só uma janela, você tem que colocar grade. E em 10 anos nós vamos ter que, além disso tudo, além desse bunker na minha casa, além de câmeras e tudo mais... Que já é uma realidade. Eu vou ter que andar de carro blindado. E o carro blindado já está tendo muito valor, custa mais caro, aí você vai ter que comprar um usado, o carro blindado tem mais desgaste, custa mais caro. Você não vai tirar o dinheiro que você pode dar hoje, mas você vai ter que tirar o dinheiro do seu bolso. Vai ter que investir no futuro, né? Investir na segurança. E eu tenho aqui, falando para espectadores que não querem mudar das suas cidades, como lá em Montemor, está todo mundo ficando lá, tendo netos, cuidando dos filhos, e eu pergunto, vocês querem ir embora daqui? Não.
Daqui eu não saio, ninguém me tira. Tá bom, mas você não está investindo. Mas como que eu posso investir? Doe o seu imposto de renda e doe outra coisa. Então não preciso tirar do meu bolso. Não. Outra coisa, ajude as organizações. Então, eu acho que, né, naquela história, o problema não é nem de não enxergar e ser medíocre, é o fato de não ter visão do que você vai deixar para a sua geração. Além de você não ter visão do que você vai deixar para a sua geração, o seu legado vai ser empobrecido. No seu caixão não vai entrar nada que não tem gaveta, mas também não vai entrar a sua história marcada para a vida. E marcado para a vida é sim. Nunca mais esqueçam dessa minha conversa, você não precisa botar a mão no bolso. Você pode me dar o seu dom e o talento que foi você, não foi você que construiu esse dom e talento, isso foi dado por Deus. Faça ele se... Tem a iniciativa, né? Faça ele ser transformador. Faça ele ser transformador. E você estava falando da parte do poder público. Então, tá claro o primeiro da sociedade? Vamos fazer um sumário aqui. A gente falou da ocitocina, as pessoas com compaixão. A gente falou como que você pode ser um agente transformador, sendo voluntário, ou voluntário de gestão, ou voluntário de governança, ou voluntário de campo, que você pode ir lá pegar o dinheirinho que você não vai usar, que é melhor, que o governo vai pegar de você e você vai usar aqui. Falamos das empresas, que hoje são empresas com compaixão, com responsabilidade social, e Ponta Grossa, para mim, é um exemplo do que pode ser feito. Agora vamos falar do poder público. Primeira coisa que você não deve fazer é transferir essa responsabilidade para o poder público. Que é a primeira coisa que é a primeira coisa que todo mundo faz. Primeira coisa. Você constrói uma tenda com uma só daqueles pilares ou não? Vamos lá. Não tem como. Constrói ou não? Não, precisa do apoio das outras. Dá para você ter as 3 tendas? Dá para você ter a tenda sem os 3 pilares? Não. Então não me culpe um pilar só e não dê a responsabilidade desse pilar. E quando eu falo de poder público, eu estou falando de 3 organismos. A prefeitura, a Câmara e o Poder Judiciário. Vocês sabem que a prefeitura não é gestora desses recursos, tanto do imposto de renda quanto do... para pessoa física ou pessoa jurídica. Ela era meramente intermediário. Quem é o gestor? O dinheiro vai ser assignado para onde? Para os conselhos da cidade, eleito pelos membros da cidade. E é o conselho quem faz a destinação. O CMDCA de Ponta Grossa que vai destinar o recurso social, que vai receber o seu projeto. Depois, esse recurso é enviado para a organização social parceira pela prefeitura, monitorada pela prefeitura, e quem inspeciona, quem audita é o Ministério Público local e as varas da infância, a vara da infância e juventude, eles que são. Olha como a coisa está bem montada. Quando você pegar os seus 3% do imposto de renda e falar o nome da instituição que você vai mandar, ele vai para o FIA, que está dentro do CMDCA. O CMDCA vai mandar para a prefeitura e vai dizer, prefeitura, vê se o projeto, vê se a documentação, apesar que o conselho recebe também, tá? Uhum. Tem que ser publicado em diário oficial. Então, o conselho recebe o projeto, a prefeitura recebe o projeto, o conselho valida e a prefeitura gerencia. E todo ano o Tribunal de Contas audita e se tiver algum problema, o Ministério Público e a vara de juízes entra. Olha que coisa bacana. Então o poder público tem esse papel. Mas o poder público não é o agente transformador. Que tem que sustentar, né? O agente transformador está nos outros pilares. Não, está nesse ecossistema. Eu chamo isso, ele Carol faz parte, Jackson. Ele é necessário. Ele faz parte, mas ele não é o responsável. Ele não é o obrigatório responsável de tudo isso. Não. E nós que temos o controle do dinheiro. E como eu disse a vocês, o poder público aqui é empregado nosso. Ele não pode mexer no dinheiro, ele não pode fazer nada. O dinheiro nasce aqui com a gente, né? Pessoa física, nasce com a pessoa jurídica, vai para os conselhos que valida, publica em diário oficial e a prefeitura só executa. O Tribunal de Contas, o sistema judiciário através das varas e o Ministério Público é o responsável. Aí fecha o ciclo. Aí fecha o ciclo. Aí fecha o ciclo. Pessoal, isso que eu digo, Carol, que a gente tinha que conscientizar todo mundo de que isso é possível ser feito, nós só precisamos de engajamento. Então, Transformadores Sustentável está nesse nível de atuação. E tem como fazer, né? A tem. gente consegue fazer Nada essa impossível. transformação. Eu tenho cidades. É só querer, é só dar o primeiro passo.
Eu levo cidades que já estão... Né? E seguir. Seguir adiante. Carol, eu espero que nós estamos terminando, que eu dei uma ideia de como isso funciona. Mas transformação social sustentável tem esses 3 agentes. A aliança dos 3 setores. Eu disse que essa cabana de... Eu gostaria de sair daqui amanhã e entender que ficou sobre Ponta Grossa uma cabana. Eu sei como funciona o pilar da iniciativa privada, que está doido para fazer isso. Eu sei como é o pilar da sociedade civil. Eu sei como é o pilar do poder público. Agora, eu tenho que entender que eu sou o agente lá na minha rua, no meu bairro. E lá é que eu vou começar a ser o agente transformador. Pegando os recursos que eu destino para a Receita, dando meus dons e talentos, que quando Deus me deu, não era para eu enterrar, era para eu dobrar o uso. E para eu atuar, que o poder público haja, e mostrar para as empresas que as empresas têm aqui um consumidor fiel àquelas empresas, porque elas estão sendo de responsabilidade social. Fazendo essa diferença. Espero ter atendido o seu requerimento. Nossa, e que a nossa audiência tenha entendido um assunto que é complexo, mas é muito simples quando você traz na prática que ele tem que funcionar. Mas foi bem esclarecedor, é muito interessante a gente ouvir da pessoa que fala com paixão. Né? Eu queria agradecer muito a tua presença aqui. Como a gente sempre fala, as portas sempre vão estar abertas, até para a gente marcar um outro dia, né, para a gente poder conversar um pouquinho mais, como a gente diz, 45 minutos, 1 hora é pouco para tanto assunto que a gente tem, né? Mas obrigada, muito obrigada pela tua presença aqui, por ter aceitado o convite e por trazer, né, um milésimo aí do que você tem de conhecimento para a gente nesse assunto. E eu me policiei muito para não contar mais causos, viu, Carol? Porque eu sou um contador de causas. Eu acho que contando causas a gente vai. Mas obrigado a todos. Espero ter contribuído com mais um pouco de conhecimento para vocês. E obrigado uma vez mais pela oportunidade. E se você me convocar, eu só tenho uma resposta. Eis-me aqui. Tá Nossa, bom? Muito obrigada. Obrigada mesmo, viu? Pessoal, e a nossa dica de hoje é um guia prático de captação de recursos, da Darian Rodrigues Reimann e Laila Brenner. Este livro é um guia completo sobre as principais fontes, estratégias e ferramentas para captar recursos em organizações da sociedade civil. Entre outros tópicos, indica como fazer contratações, treinar equipes, prospectar e gerir doadores, captar usando as redes sociais e gerar renda própria. Vale muito a pena a leitura. Os podcasts de sustentabilidade são uma excelente maneira de aprender sobre práticas ecológicas, descobrir soluções para problemas sociais, ambientais e se inspirar para agir em prol do planeta. Com convidados especialistas no assunto que oferecem insights valiosos sobre como viver de forma mais sustentável, as conversas podem ser extremamente inspiradoras e motivadoras para quem deseja fazer a diferença no mundo. Proteger o meio ambiente é a nossa obrigação diária e cada um deve fazer a sua parte. Com essas dicas, eu termino este episódio. Espero que você tenha gostado e até a próxima semana. E não esqueçam de seguir a gente nas redes sociais da Rádio T. Até a próxima, pessoal!